Olá, meu amigo, minha amiga. Você que gosta do rádio, você que gosta das vozes bonitas que aparecem ou que são transmitidas pelo éter. Hoje, hoje nós vamos matar a saudade de uma voz. Eu estou falando isso porque não está mais trabalhando aqui em São Paulo. A gente tem. Ela é a voz, tá? Não falei nada ainda. É tudo segredo. E não está trabalhando em São Paulo, está alegrando outras pessoas e outra população. Ela vai contar tudo isso. Ela é a dona da voz. Agora já falei. Pronto. É minha amiga Selma Boiron. Bem-vinda. Olá, obrigada, muito Eu queria obrigada pelas fazer suspense, palavras. porque não é que o rádio seja muito machista, mas aqui na nossa série Vozes do Brasil tem aparecido muito mais homem do que mulher, porque o rádio tem mais vozes masculinas do que femininas. Então, quando aparece uma voz mais doce, mais leve, mais gostosa, a gente até respira de maneira diferente. Bem-vinda, foi muito bom que você aceitasse o nosso convite. E nós vamos contar um pouquinho da carreira de Selma, que trabalhou durante algum tempo em São Paulo, e agora nós vamos saber também, no meio do programa, o que é que ela está fazendo, em que ela está trabalhando, a que projetos ela está emprestando a voz, porque voz a gente não dá, a gente só empresta. Deixa gravar e tal, o cara paga, de vez em quando não paga, mas tudo bem, e vamos em frente. Onde nasceu Selma Boiron e como foi o começo da vida não profissional de Selminha? Bom, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro, eu sou carioca de nascimento, mas muito pequena meus pais optaram por mudar para Niterói, que é a cidade que fica em frente ao Rio de Janeiro, do outro lado da Baía de Guanabara, onde seria possível ter uma casa e acomodar melhor as crianças. E aí eu me criei na casa onde, por acaso, vivo até hoje, em Niterói. Quantas E crianças existiam nessa casa? duas só, eu e a minha irmã mais velha, Sônia, Ok. que também passou pelo rádio. Pode falar dela também, en passant, sem problema algum. Mas aí, aquela pergunta que a gente não pode deixar de fazer. Na escola, você já demonstrava ter uma voz um pouquinho diferente das outras? Ou o timbre, ou o jeito de se desenvolver? Fez teatro? Fez balé? Como é que foi aquele começo ainda não profissional? Então, no colégio eu sempre fui muito exibida. Tudo que era para subir no palco e fazer, eu me candidatava para ir. Nunca tive grande talento para nada especificamente, como, por exemplo, dança ou canto, nunca toquei nenhum instrumento musical, mas sempre que era alguma atividade, eu participava, principalmente os teatrinhos. Eu cheguei num nível, como eu estudei desde o jardim da infância na mesma escola, quando eu cheguei ali, já na segunda parte do fundamental, eu já estava num nível que eu escrevia, dirigia, atuava, escolhia o elenco, às vezes desenhava o figurino, o cenário e fazia tudo. O colégio era perto de casa, então eu estudava com os meus vizinhos de bairro, e aí ia colocando as mães nas roubadas, né? Mãe de um fazia o figurino, a mãe do outro ajudava a pintar o cenário, que ia ficar de pano de fundo, enfim, eu me aventurava. Sempre gostei muito de escrever e sempre tive uma ótima leitura. Acho que isso muito por conta da minha mãe, que sempre foi uma pessoa muito atenta à língua bem falada. Ela corrigia a gente em qualquer situação, ela não deixava passar nenhum erro de português, e quando as minhas amigas tinham intimidade de frequentar minha casa para brincar e tal, ela corrigia também. Então, isso foi uma coisa que acho que me ajudou, sim, no meu primeiro teste para a rádio, porque era um texto de leitura, né? Cheio de nomes gringos e tal. Então, assim, engraçado, porque eu estudei inglês também desde novinha, foi outro ótimo investimento que minha mãe fez na educação da gente, foi colocar a gente para aprender uma língua estrangeira. E no texto tinham várias palavras em inglês, mas tinham outras que vinham muito mais do conhecimento geral
do que propriamente o domínio da língua. Por exemplo, o nome de um primeiro-ministro, sei lá, soviético. Tinha umas coisas assim, umas palavras assim, que era mais do noticiário corrente. Você quer ver uma coisa que me incomoda muito? Hoje em dia, eu vejo as pessoas chamando a nave espacial de Soyuz. E eu lembro que, à época, a gente aprendeu a falar Saios, que era assim a pronúncia do nome, corretamente, né? Lá, o nome gringo da nave espacial. Então, isso é uma coisa que eu acho que quem trabalha com comunicação, principalmente falando, né, principalmente os apresentadores, os locutores, precisam ter esse esmero, esse cuidado, essa pesquisa de saber como é que se fala o nome, eu me lembro, olha, pode ser que você não se lembre disso, mas uma das primeiras observações que você fez para mim quando eu cheguei na Jovem Pan foi que eu me familiarizasse com os nomes dos lugares em São Paulo, para eu não correr o risco de chamar, eu vou em Itaim. Não, não é assim que o paulistano fala. Ele diz que vai, ele mora no Itaim Bibi. Então é assim que a gente deve tratar. Né? Se eu estou em Recife, eu devo dizer que eu estou no Recife, porque é assim que eles falam. Então essa acomodação da linguagem para torná-la mais próxima, falando mais do modo como a pessoa local se expressa, isso foi uma coisa que você me chamou a atenção. Realmente não me lembrava, mas faz parte do meu cancioneiro popular de dizer para as pessoas como fica melhor, né? Mesmo que não seja, às vezes, o purismo da linguagem, da fala, porque a gente tem que ser mais próximo, né? Tem que usar a linguagem que é a mais correta. Agora, existem coloquiais, maneiras coloquiais, que a gente pode adaptar sem causar nenhum dissabor para ninguém. Os meus parcos conhecimentos astrológicos indicam que uma pessoa que fazia tudo no teatro e ainda se apresentava, quer dizer, não era de bastidor, portanto não era tão tímida como determinados signos, ela seria de um signo de fogo. Não. Qual é? O seu não é. Você, com certeza, você tem ascendente em signo de fogo. Leão, Sagitário, Áries. Não? Não. Eu sou de signo de ar, eu sou aquário. Meu ascendente é de terra, que é virgem. E eu tenho a lua, dizem que isso ajuda. Eu tenho a lua em Gêmeos. A parte da organização, mais ou menos, já se entende pelo ascendente, que é Sim. virgem. Mas Aquário me surpreendeu. Eu achei que você fosse de um dos 3 signos, não precisaria ser ariana, mas poderia muito bem ser de Leão, ou até Sagitário, porque aí já se mexia, já fazia um montão de coisa ao mesmo tempo, e ainda tinha espaço para herself. Bom, vamos lá. Você ainda está estudando, está fazendo essas peripécias todas, e uma hora aparece a oportunidade de fazer alguma coisa ganhando dinheiro com a voz. Quando foi? Então, eu havia terminado o ensino médio, passei no vestibular para estudar jornalismo na UF e interrompi esse estudo para fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, muito rápido, passei só 2 meses lá, voltei, mas voltei com inglês muito bom, porque já tinha ido com bastante conhecimento. E um belo dia, um primo meu aparece em casa com um jornal que basicamente circula pelo antigo estado do Rio, e principalmente na cidade de Niterói, que se chama O Fluminense. E havia um anúncio que dizia textualmente assim: pedem-se locutoras, pede-se inglês fluente, boa voz e segundo grau completo. O segundo grau completo era o tal do ensino médio. O inglês fluente eu tinha, porque tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. A boa voz, eu falei, bom, nunca ninguém reclamou. Minha mãe reclamava um pouco quando eu cantava, porque houve uma época que eu fiz canto coral e como eu não leio partitura, eu trazia a minha parte em fita cassete e ficava ensaiando no quarto junto ao piano tocado lá pela maestrina para poder saber a
a minha voz. E minha mãe falava, meu Deus do céu, essa garota não cala a boca, meu Deus do céu. Aí quando eu fui trabalhar em rádio, minha mãe falava, meu Deus, agora que ela não vai calar a boca mesmo, porque ainda vai ganhar para fazer isso. E, enfim, foi a Fluminense, eu fui aprovada no teste, éramos 200 meninas, ficamos 8, deveríamos aprender a operar e falar ao mesmo tempo, porque seria já nesse esquema, né? O FM estava se tornando esse estúdio único. E, enfim, eu consegui ficar entre as 5 que melhor operavam e falavam, e aí me foi oferecido estrear a rádio em 1º de março de 82, e aí eu virei locutora a partir de então. Ok, essa Fluminense é aquela tal famosa que depois teve uma marca ligada ao rock, etc, etc? A maldita, sim, é Então ela. vamos falar um pouquinho dessa história, porque pouca gente tem não só lembrança, como a capacidade de falar, porque esteve lá. Como era essa rádio, quem dirigia, a que grupo pertencia e qual o estilo dela, porque ela foi marcante. Sim. Já tinha havido uma quebra de paradigma antes, em 77, com a estreia da Rádio Cidade, que era uma FM que trazia esse modelo de DJs norte-americanos, em que o locutor conversava com a audiência e, ao mesmo tempo, operava o som. Quer dizer, precisava de uma só pessoa no estúdio para fazer tudo. A gente não tinha muita noção, mas isso aí já era precarização da mão de obra do rádio, tá? Depois a gente pode até falar melhor sobre isso. Mas, enfim, eu fui criada no rádio ouvindo a Rádio Cidade. Todo mundo ouvia a Rádio Cidade, porque foi um fenômeno. Só que aí, quando a coisa se torna hegemônica, começam a aparecer grupos não assistidos por aquele estilo que começam a querer seu espaço. E isso aconteceu basicamente com os roqueiros, dentre eles 2 jornalistas que à época trabalhavam numa empresa chamada Jornal do Brasil. O Sistema Jornal do Brasil era um grande sistema de comunicação que já tinha 2 emissoras no Rio, uma FM e uma AM, tinha um jornal de penetração nacional e que fazia oposição ao governo. Eles tentaram uma concessão de TV e, claro, não conseguiram. Daí, então, resolveram ter mais uma rádio. E como o que estava bombando à época era a banda de FM, resolveram ter mais uma emissora de FM. Compraram uma concessão daqui de Niterói para construir uma nova rádio, que foi a Rádio Cidade. Bom, a partir de um tempo, o Luiz Antônio Melo, que era repórter da Rádio Jornal do Brasil AM, e o Samuel Weiner Filho, que era repórter do jornal, batendo papo, falaram, pô, a gente gosta de rock, só tem a Rádio Cidade de jovem para ouvir, vamos bolar um programa e vamos apresentar o piloto? Aí conseguiu o contato na Rádio Fluminense, em Niterói, e os 2 vieram apresentar o piloto de um programa que se chamaria Rock Alive. Não teria só rock tocando, teria também cobertura do circuito rocker, que já começava a pipocar pela cidade, né? Principalmente pelo Rio. E fazer matérias sobre comportamento, coisas que não se ouvia na Rádio Cidade. A empresa não tinha definição artística nenhuma, e viu naqueles 2 rapazes ali a oportunidade de uma nova emissora surgir. Eles, então, contrapropuseram a eles, olha, ao invés de um programa, vocês vão ter a emissora para fazer a direção artística. E aí os 2 começaram a construir o que seria a Fluminense FM. Não foi sugestão de nenhum dos 2 um time exclusivamente feminino. Isso foi um pitaco do irmão do Luiz Antônio Melo, porque já havia, nos anos 80, já havia um movimento feminista, principalmente ligado à comunicação, à ocupação dos espaços pela mulher na comunicação. E o irmão do Luiz Antônio Melo achou que seria um contraponto bacana você tocar rock and roll, que é uma coisa pesada, por definição, e ter as vozes suaves femininas. Quer dizer, o time feminino não era nem tanto uma questão feminista, creio eu. Era mais uma alegoria para pontuar ali com o rock.
O que aconteceu foi que a rádio estreou com um time totalmente feminino, tocando basicamente rock na programação, tocando os malditos. O que eram os malditos? Era gente que não tinha espaço nas outras emissoras, não só nas jovens, mas nas populares ou, enfim, nas adulto contemporâneas, que já existia, por exemplo, a JB-FM. Era gente como Jorge Maltner, Luiz Melodia, o pessoal da Lira Paulistana, que era uma música nova que vinha surgindo em São Paulo e que também não tinha espaço em rádio, como o Grupo Rumo, Arrigo Barnabé, enfim, essa galera. E também, depois, a galera mais ligada ao punk rock mesmo, né? Que também surgiu em São Paulo. Enfim, a Fluminense era isso, era dar espaço sem a cobrança de nenhuma propina para isso, porque já existia o instrumento do jabá, que era uma grana paga pelas grandes gravadoras para que as rádios estimulassem determinados artistas ou singles ou faixas dos álbuns. Também não usaria música de trabalho, que era normalmente o primeiro single de um álbum liberado pelas gravadoras para as rádios. A Fluminense esperava o álbum sair só para trocar de faixa, só para tocar outra música. A tendência lá era ser, como era um LP, né, tinha lado A e lado B, normalmente a música de trabalho era a primeira do lado A, para ser fácil de achar, para ser fácil de tocar. E o lema da Fluminense era a última faixa do lado B. Preferencialmente era essa que era tocada. Então ela era a rádio do contra. Ela era o espaço contrário àquele movimento hegemônico que foi a Rádio Cidade, que era um canhão, que do dia para a noite, tudo quanto é cidade no Brasil tinha uma réplica da Rádio Cidade. Tinha alguém fazendo aquela rádio jovem naquele formato e tal. Eu queria falar duas coisinhas, até para fazer um contraponto. Quando você falou do problema sindical, vamos dizer assim, o Sindicato dos Radialistas se insurgiu bravamente contra a situação de os locutores tomarem o lugar dos operadores, não dos sonoplastas especificamente, porque esses continuariam, vamos dizer, os técnicos e os que gravavam produtos para colocar na rádio, continuavam lá no seu estúdio. Mas o operador, aquele que ficava dentro do aquário, com aquela separação de vidro, como a gente já viu inúmeras vezes em várias emissoras, esse estava com os seus dias contados. Segundo o Carlos Townsend, que infelizmente não está mais aqui entre nós, mas ele foi questionado algumas vezes, me parece que ele disse, em uma outra entrevista, que essa era uma tendência norte-americana que estava vindo para cá e que ela não tinha unicamente o objetivo de diminuir custo, porque você teria 2 funcionários pelo preço de 1 mais 20%. Né? Seria sempre uma segunda função e tal. Mas que haveria, nessa técnica de operar e falar, uma facilidade da comunicação, uma maneira de você conseguir fazer coisas que nem sempre o operador do outro lado captava. Porque você estando sinalizando para o operador, qualquer coisa nessa base, é uma coisa, mas ele tem uns segundos para captar, né, poder imaginar aquilo que você quer, às vezes até para deglutir, entendeu? E aí, quando ele vai pôr, já foi o momento, aquele X. Fala um pouquinho desse, porque você é experiente nisso, você fez um pouco de rádio com operador e sem operador. Como é que é isso aí? Então, com certeza, eu acho que agiliza. Basta você pensar que quando você é locutor e trabalha com um operador, é como se uma parte fosse a cabeça e a outra fosse os braços, as mãos. Então, é lógico que, mesmo você tendo muita interação com o operador, eu já vi locutores trabalhando com operadores assim de longa data, que no olhar, no levantar de sobrancelha, já se comunicam, entendeu?
Mas, sem dúvida nenhuma, eu, como já aprendi dessa forma, a fazer locução e operação ao mesmo tempo, que depois eu tive que passar a ter operador numa etapa da minha vida profissional, eu voltei a trabalhar com operador. Eu achava complicadíssimo, porque a minha vontade era de meter a mão na mesa e eu mesma fazer. Porque quando você faz as duas coisas, uma coisa cobre a outra. Se você está com alguma dificuldade na mão, na operação, você abre o microfone e vai falando, vai preenchendo aquele buraco. E, ao contrário, também. Se você tem que falar, mas você não está pronto para falar naquele momento, você solta a próxima música, você solta uma vinheta e bota a próxima música. Então, a operação te salva naquele momento. Já aconteceu de eu ter crise de tosse no estúdio, não consegui abrir o microfone para entrar e falar, botei outra música. Eu não sei se fosse o operador, se ele ia entender que era isso que eu precisava naquele momento, entendeu? Então, assim, sem dúvida agiliza. Eu acho que a própria pessoa fazendo as duas coisas torna isso mais prático. Mas concordo que eu tenho, por exemplo, colegas que são excelentes locutores e que sempre foram operadores muito ruins. E que isso depunha contra o horário deles, o conjunto, o total. Porque você percebia que tinha uma falha de operação ali que ele não consertava. Ele era um bom locutor, mas não consertava essa deficiência na operação. O contrário eu também já vi. Excelentes operadores que não necessariamente são bons locutores. Então, é uma matemática bem difícil, bem complicada. Mas é legal que você toque nesse ponto, para que os nossos assistentes, rapazes e moças que gostam da comunicação, que estudam para trabalhar no nosso ramo, né, no ramo de comunicação social, notadamente com rádio e televisão, para que eles comecem a entender, porque a gente não tem, não vou nem dizer que é deficiência, a faculdade não tem tempo e não faz parte da grade esse tipo de explicação. Então, a experiência dos profissionais contando como é que a coisa acontece é muito melhor, é muito mais tranquila. Eu acho que se eu fosse, ainda bem que eu não sou nem locutor nem operador, mas eu sou um sonoplasta frustrado, já falei aí algumas vezes no meio do caminho. Operacionalmente, eu não sou bom. Eu não sei editar, por exemplo, no digital, nem áudio nem vídeo. No analógico, com aquela régua, aquela fita, a splicing tape, a gilete, eu dou show, modéstia à parte, até porque eu aprendi a fazer isso na faculdade e depois passei a ser professor a ensinar como é que a gente fazia isso. Eu dei aula de televisão durante 5 ou 6 anos sem perceber a minha paixão pelo rádio que viria algum tempo depois. E porque eu trabalhava em televisão, na TV Cultura, então eu estava muito mais voltado para a técnica, para a estética, para a colocação das imagens no ar, etc, etc. Então, nesse ponto, eu me virei bem. Agora, algo que eu captei ao longo do tempo, e para isso é bom a gente... É o tal negócio. O cara não sabe fazer, mas ele sabe dizer como é que faz. Né? E tem pessoas que não sabem nem fazer uma coisa nem outra. O timing, aquela coisa de pegar o tempo certo, eu consegui. Já falei um pouquinho também numa outra gravação, numa outra entrevista, que graças à minha querida professora de inglês, dona Lúcia do Nascimento Souza Biojone, que ainda está viva, com 93 anos de idade, ela ensinou uma coisinha dentro de uma aula de inglês, que é uma coisa pequena, chamada Rising Falling Intonation. E aí eu gostei tanto que eu comecei a aplicar no meu trabalho. E descobri que a gente já fazia isso empiricamente, sem saber que se chamava o Rising Falling. Então, você usar uma expressão em inglês ou em português e abrir vogais, esticar determinadas consoantes com a vogal mais curta. Então, você dá uma sonoridade diferente, se ela for anasalada, enfim. E uma outra coisa próxima daquilo que os locutores antigos faziam com o rotacismo, o R com a língua lá em cima no céu da boca, enfim. Coisas desse gênero a gente aproveita para utilizar como detalhes, como
truques, né, do trabalho da gente. Agora, eu não seria capaz nem de ser um bom operador e nem de ser um bom locutor. Numa das duas coisas eu ia me atrapalhar. Mas deixa eu te falar, eu nunca aprendi a editar. No estúdio de gravação eu não sei fazer nada. Eu sei pedir, eu sei dizer exatamente o que eu quero. Mas fazer mesmo eu não sei. Houve uma época que eu apresentava um programa gravado numa emissora, na Globo FM, que eu ia para o estúdio reserva e eu gravava o programa como se eu estivesse ao vivo. Era o único jeito que eu conseguia gravar o programa. Ou então eu teria que gravar a locução e daí passar para um operador, para ele montar o programa. Então, eu já tenho uma facilidade muito grande. Eu tenho tantos amigos locutores e locutoras que quando eu preciso de uma frase, uma abertura e tal, eu já ligo para A, B ou C e falo, por favor, quebra o meu galho. Um dia, se eu vender, se o projeto for patrocinado, se alguém se lembrar de mim financeiramente, você irá participar. Já fiz isso com alguns e para outros eu ainda estou devendo. Agora, a coisa da operação só se for analógica. Eu ainda tenho aqui 2 ou 3 rolinhos do Splicing Tape original, não sei se eles ainda têm cola, não tem, mas de qualquer maneira são os originais. Tenho a reguinha e tenho, obviamente, uma Gillette Wilkinson, que é aquela melhor, que não dobra tão facilmente como a Blue Blade, que é a marca original da Gillette francesa. Mas deixa eu falar. Selma, depois, por que é que você saiu? Como terminou a Maldita? Você saiu antes? Fala um pouquinho das pessoas que trabalhavam lá, dessas mulheres bravas, roqueiras ou não, que estavam fazendo parte dessa empresa. Então, do time original, as únicas novatas éramos eu e a Cristina Carvalho, que fazia as folgas. As outras todas tinham algum tipo de experiência no rádio, porque durante a escolha das locutoras, eles perceberam que seria muito difícil treinar as duas coisas, treinar a locução e ainda treinar a operação. Então, ficava mais fácil escolher alguém que já falasse bem, né, para aprender só a operar. Eu não sei como eu entrei na seleção, acho que faltaram profissionais, porque... Não, é verdade, porque eu não tinha experiência com rádio, nem eu, nem a Cristina. A Cristina, inclusive, ficou pouquíssimo tempo, ela ficou 6 meses só na rádio e saiu. Eu segui. E uma veio da Rádio Tupi AM, trabalhava com a Cidinha Campos, quer dizer, era um programa bem popular. A outra veio de uma rádio adulto contemporâneo, fazia uma rádio, uma voz de ninar. Enfim, tinham N experiências diferentes, uma outra que vinha de uma outra AM popular, a Manchete, e a Mônica Venerabile, que já era da casa, mas apresentava um programa infantil na Fluminense AM. E, no início, a nossa instrução era: não viajem, não improvisem, leiam o que está no papel. Isso era o início. Acho que é porque eles não sabiam direito como é que a gente desempenharia no ar, se a gente ia perder a mão. Porque não era ideia que a gente fizesse uma locução parecida com o que havia na Rádio Cidade. Mas eles queriam uma locução jovem, quer dizer, que não fosse careta, não fosse séria, como aquela locução mais tradicional, de vozes impostadas e tal. Como a gente não tinha parâmetro, eles primeiro colocaram a gente dentro de uma caixinha bem apertada. E, aos poucos, essa caixinha foi ganhando mais espaço. Eles viram que a gente já estava dominando um pouco mais e foram dando mais espaço para a gente. Olha, pode se soltar mais. A gente recebia recados informais, assim, olha, está muito bom, pode relaxar mais, não fica tão dura. E também o medo inicial foi passando, né? Porque era uma responsabilidade você falar e operar ao mesmo tempo. Eu tinha 19 anos, recém-completados à época, então muito nova para muita responsabilidade, né? E aí o tempo foi passando e, enfim, a gente foi aprendendo a fazer rádio fazendo, porque nem o Luiz Antônio Melo, que foi o criador da rádio, o Samuca já tinha deixado o projeto antes até da rádio estrear.
mas nem ele sabia direito o que fazer. Ele nunca tinha coordenado uma rádio, que fará dirigido artisticamente. Era muita responsa, né? Para muita gente que não tinha nunca feito aquilo. Até porque não existiam rádios de rock. Então, você não tinha como se basear, né? Ele só sabia que não queria que se parecesse com a cidade, não queria que se parecesse com nada que havia no ar até ali. E eram só as vozes que eram femininas ou tinha mais gente do time feminino produzindo, escrevendo ou fazendo outras coisas? Então, na redação tinha, porque tinha muita gente de faculdade, muita gente de jornalismo, de rádio e TV. A Faixa, por exemplo, sempre municiou muito de estagiários as rádios do Rio de Janeiro, porque se não foi a primeira, pelo menos era quem tinha o curso de rádio e TV melhor na cidade, entendeu? E eu vinha da UF, tinha gente que estava vindo da PUC, fazia jornalismo na PUC, e isso também foi muito legal, porque era um jeito da gente se misturar, né? Porque na época não havia Enem, havia vestibulares isolados de cada faculdade. Então, o pessoal das faculdades não se encontrava muito. E ali na Fluminense foi bom por isso, era todo mundo novinho, todo mundo verdinho, todo mundo pronto para errar e aprender junto, e isso fazia toda a diferença, porque a gente era tão novato em rádio rock quanto a nossa audiência. Isso era muito bom. Existe uma faixa etária em que o jovem começa a abrir espaço para o rock no seu interior, e aí ele deixa entrar e dá vazão a uma série de coisas, e isso facilita a audiência, né? Ampliar a audiência e também a possibilidade de você descobrir coisas que são feitas através do rock. E pelo que eu vi, a Fluminense, pelo que eu conheço dela, e pelo que você contou há pouco, a Fluminense tinha também uma possibilidade de fazer o não comercial, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas você já respondeu em parte. Então, essa coisa do não comercial, não ficar tocando exatamente aquilo que todas as outras rádios tocavam, aquilo que o Hit Parade das 18 horas, em geral, apresentava, você girava o dial e era uma atrás da outra, só alteravam-se algumas posições e olha lá. Uhum. Muito bem. Como fechou, por que fechou, quando deixou de existir a Maldita, e aí a gente dá sequência à sua continuidade, porque nós já passamos da primeira metade do programa e eu quero saber muita coisa ainda. Então, eu saí 2 anos depois, porque eu cheguei atrasada na rádio, o Luiz Antônio me suspendeu por 3 dias, eu soube que a Manchete estava gravando teste para locução feminina, ia ter a primeira locutora no ar, aí eu falei, vou lá fazer um teste, fui, passei. No 3º dia eu fui na Fluminense pedir minha demissão, aí o Luiz Antônio, não, cara, eu te suspendi, mas não era para tu ir embora. Eu falei, não, mas eu não vou embora por causa disso, eu vou embora porque eu vou para a rádio que é número 1 no Rio de Janeiro. Porque a Manchete resolveu abrir para a locução feminina porque pela primeira vez ela tinha passado no Ibope a Rádio Cidade. Então ela resolveu ousar e ter uma mulher. E essa graça me coube. Muito obrigada, adorei. Mas é incrível isso, né? O rádio já teve mulher em tantas posições. Aqui em São Paulo nós tivemos rádio com só noticiário feminino. Tivemos uma rádio chamada Rádio Mulher, em que as vozes femininas pontificavam. O futebol era transmitido por mulheres. Né? Muitas pessoas que a gente conhece, inclusive artistas da televisão, a gente não tem noção, mas transmitiram futebol. Né? E foram fazer outras coisas, programas femininos, enfim. Tem tanta coisa. Aí, de repente, eles resolvem dar espaço para uma mulher. Essa coisa do rádio machista eu não consigo entender, não. Eu acabei entrando nessa onda em algumas emissoras, mas por osmose, não por gostar só de trabalhar com vozeirão, porque às vezes não é isso que você precisa. Pelo contrário. O vozeirão ajuda, a voz bonita
é o recipiente QSP que leva você ao infinito, mas se não tiver conteúdo, se não tiver o que dizer, a coisa é diferente. Bom, da manchete para frente, segue. Então, aí fiz um tempinho a Rádio Manchete. Quando estava lá, trabalhava com um paulista, o Lélio Márcio. E um belo dia ele entra no estúdio e fala para mim: Selma, a locutora da Jovem Pan sofreu um assalto e está no hospital, morre não morre, está em coma. E a coisa é séria. E eles já começaram a gravar testes de locução feminina, porque, né, uma rádio do tamanho da Jovem Pan não pode ficar em descoberto. E a hora que ela falecer, eles vão precisar colocar alguém no ar. Eu falei, nossa, mas que coisa feia, que papel de urubu que eu vou fazer. É nada. Eu te dou uma folga, tu vai para São Paulo. Aí me deu uma folga na sexta-feira para eu juntar com o fim de semana. Ainda me deu o contato da PAN, eu liguei, marquei meu teste, fui lá fazer meu teste. E o Tutinha gostou do meu teste e resolveu ficar comigo na Jovem Pan. E aí eu fui para a Jovem Pan. Meu negócio era buscar ao infinito e além. Eu soube que a Jovem Pan, à época, era a rádio mais ouvida da América do Sul. Eu falei, putz, é lá mesmo que eu quero ir. Se tiver lugar para uma, essa uma vou ser eu. Aí fui. Curiosa, coincidente e tristemente, neste dia, eu estava num hotel do Leme, que eu não vou me lembrar agora o nome, é um hotel meio arredondado, bem na ponta do Leme, e eu tinha trabalhado no dia anterior, se eu não me engano, estava acontecendo no Rio de Janeiro, acontecendo não que a palavra está errada, só acontece aquilo que a gente não previu. O que é realizado, é realizado. Então, estava sendo realizado no Rio de Janeiro o Hollywood Rock, se eu não me engano. E aí eu recebo um telefonema dizendo que a Miriam Lane faleceu. Foi uma moça que nós estávamos contratando, treinando, e aí ocorreu toda essa tristeza, e para nós foi uma consternação danada. E pior que no ar a gente tinha que disfarçar, não podia contar muito isso, porque era uma notícia policial, acima de tudo, não era uma coisa que se pudesse guardar. E a Jovem Pan também não era uma emissora de ficar escondendo as coisas, mesmo que ocorresse em casa. Enfim, foi um dia muito triste e foi uma marca que ficou para todos nós, para todos sempre, porque a Miriam prometia muito, muito querida, muito... E ela estava tão disposta a fazer o rádio, a aprender. Ela era casada com o Pablo Garcia, não é? E o pai dele, o Fernando Garcia, era um diretor do Grupo Bandeirantes, que já fazia alguma coisa para a rádio e na televisão. Então a gente acabava tendo outro tipo de amizade, de ligação, era tudo muito triste. Mas enfim, passou, e aí a nossa querida Selma veio para São Paulo, para a alegria... Deixa eu só... uma outra lembrança sua. Eu fui perguntar para você uma vez, e como era a Miriam Lane no ar? Aí você falou para mim assim, não quero que você ouça o que ela fazia, eu quero que você faça o seu. Aí eu falei, nossa, que lição, né? Tipo, eu não tenho que seguir um parâmetro, eu tenho que ter o meu. E eu achei isso assim muito forte. E eu ficava perguntando para as pessoas como ela era, porque eu não cheguei a ouvi-la no ar. Eu não morava em São Paulo, né? Eu não posso dizer a você que existia uma definição de personalidade, porque ela estava criando ainda. Sabe? Mas a voz dela era muito agradável, era muito doce. E como o treinamento era feito ao vivo, na madrugada, então existia, sim, a possibilidade da gente ouvi-la no ar, né? Não quem trabalhava o dia inteiro na rádio e queria dormir à noite, porque no dia seguinte, às 8h30, já estava lá de corpo e alma e mais alguma coisa, então não dava para... Mas, enfim, eu acho importante assim, que cada um marque o seu estilo, o seu gênero, primeiro para a gente não castrar a possibilidade da pessoa ser ela mesma, e segundo, porque a gente também não tinha uma definição para o que a gente queria para aquele horário. E mesmo que eu tivesse uma definição como coordenador, eu tinha um chefe que era superior
todos os coordenadores do mundo, então ia ser o que ele queria, não o que a gente pensava. Mas achei bom, porque, na verdade, eu acho que se eu a ouvisse, mesmo sem querer, eu perseguiria o modelo, entendeu? É possível. Até porque a audiência me cobrou muito quando eu cheguei lá. Eu fiquei meio assustada. Eu falei, nossa, ocupei um lugar que não era meu e as pessoas estão me cobrando isso. Foi uma barra pesadíssima, tanto que eu não segurei. O problema não era com você. O problema Sim. era com a situação. Né? Sim. Quem viesse a substituí-la ia sempre ficar marcada, pelo menos naquele princípio, de ter ocupado um espaço de alguém que não teve sorte, chance, não pôde mostrar a que veio, ela foi embora muito cedo. Mas eu tinha 20 anos, era muito imatura pessoalmente e profissionalmente, e não segurei a pressão. E aí aconteceu a melhor coisa. Eu recebi um convite para ir para a Rádio Cultura de Santos. E foi ótimo, porque Santos se parece muito com Niterói. E eu me senti muito à vontade, me senti tão abraçada que eu trabalhei em Santos menos de um ano, em 85, e eu tenho amigos até hoje lá. Amigos mesmo, que eu vou, fico na casa, sabe assim? Vêm, ficam na minha. Eu criei uma relação indescritível com Santos. Foi assim, eu me encontrei em Santos. Me encontrei ao ponto de um dia receber um telefonema do Alaor Coutinho, que estava montando o primeiro time ao vivo da Transamérica para o Rio de Janeiro. Ia ser a primeira rádio do sistema a sair da fita de rolo, a sair da programação gravada e ir para o ao vivo. Junto comigo estariam Adriana Rimmer e Carlos Alberto, já eram dois nomes bem conhecidos no Rio de Janeiro. Nós formaríamos a trinca da rádio. Ai, que legal, vou sim! E a minha mudança? Não, a gente faz a sua mudança. Oh, beleza! E, mãe, vou voltar e tal. 10 dias antes da estreia, me deu um surto na cabeça, liguei para o Alaor, falei, Alaor, não vou não. Não quero sair de São Paulo, não. A hora que você for abrir São Paulo, você me chama que eu estou contigo. E aí, quando eu desliguei o telefone, eu falei, nunca mais vai rolar, nunca mais. Mas rolou. No dia 1º de abril, me liga o Alaor Coutinho. Oi, Selma, lembra de mim? Alaor Coutinho, estou te ligando porque eu vou abrir a Transamérica em São Paulo. Eu, valeu, hein? E desliguei o telefone, achei que era trote. E depois eu falei assim, não, Selma, isso não é 1º de abril. Como é que o cara ia saber que eu ia para a Transamérica, meu nome, meu telefone? Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz? A minha sorte é que ele ligou de novo. Não estou brincando não, Selma, é sério. Eu, ai, que bom! Aí voltei para São Paulo pelas mãos do Alaor para fazer a Transamérica, o time ao vivo, e foi ótimo, foi uma delícia, onde eu conheci melhor Vera Aranha, onde eu conheci melhor Ana Sanches, que depois viria a ser programadora da 89, e eu acabei chegando na 89 do mesmo jeitinho. Um dia estou eu bem lá trabalhando na Transamérica, amarradona, fazendo meu horário, toco o telefone. Oi, Selma, Luiz Fernando Malhoca. Eu, quem? Luiz Fernando Malhoca, não lembra de mim? Era seu coordenador na Jovem Pan? Eu, claro que eu lembro, mas é você mesmo? Imagina, porque a gente atendia telefone de ouvinte, né? Eu vou lá saber se era você. Aí falou, porque eu estou abrindo uma rádio pelo Sistema Jornal do Brasil e pensei em você. É uma rádio de rock. Acabou com o meu horário. Acabou com a minha tranquilidade. Eu fui à Lua e voltei diversas vezes, porque aí era tudo o que eu queria. Era voltar a fazer uma rádio de rock, era voltar a trabalhar com Malhoca, que era uma pessoa com quem eu tinha trabalhado muito pouco tempo, mas eu sabia que eu tinha uma chance imensa de aprender muito. E era ter uma empresa forte por trás, que era o Jornal do Brasil. Porque na época que eu fiz a Fluminense, não havia essa empresa dando um suporte. Tanto é que a gente ficava 3 meses sem receber salário, às vezes. Então, era uma coisa que na JB, isso, pelo menos na minha cabeça, não aconteceria. A gente conseguiria fazer uma rádio de rock, já com o entendimento de que uma rádio de rock poderia, sim, ter um formato comercial,
né? Poderia fazer lá os seus acordos de promoção e tal, sem que isso cheirasse a jabá. Era feito da melhor forma possível. A gente poderia ter o ônus, quer dizer, poderia ter o bônus sem ônus, que eu tinha vivido na Fluminense. Então, para mim, era o melhor dos mundos. Eu fiquei muito contente de ir para 89. Sem dúvida nenhuma, foi a fase profissional, a melhor fase profissional da minha vida foi a 89. Estamos falando de segundo semestre de 1985. E aí eu aproveito o intervalo, não é intervalo comercial, mas é institucional, e convido vocês a entrarem no canal do Luiz Fernando Marioca, lembrando sempre que agora, depois de 10 ou 12 anos que eu me tornei italiano legítimo, porque tinham roubado um dos Cs do nome do meu pai, eu, coincidentemente, como filho dele, também perdi um C. Depois disso, nós fizemos aí um trabalho junto a 2 advogados e conseguimos readquirir a verdadeira cidadania italiana. Então, o Marioca, do jeito que é e que está escrito, no YouTube tem um canal. Quando você entra lá em listas de reprodução, você vai encontrar esta série, A Vozes do Brasil, mas vai encontrar também uma outra série que é muito curiosa, que se chama Como Nasceu. E nesta Como Nasceu, nós contamos várias histórias de algumas coisas que fizeram parte da minha vida profissional, entre elas, Como Nasceu a 89 FM. É muito legal, você vai gostar porque você vai descobrir coisas que você não sabia e vai apagar coisas que você leu e falou, puxa, mas não era assim. Não, não é, porque quem fez a rádio fez parte desta série, são 4 episódios, e ainda há a possibilidade sempre de aparecer um quinto, porque de repente chega alguém e fala, olha, eu vou pedir o DNA, venha, vamos embora, vamos em frente e seguimos. Então, fica feito o convite. Selma, você dá 89 para frente, porque eu ainda tenho uma curiosidade, nós temos mais 12 minutos do programa, eu tenho uma curiosidade muito grande do seu lado maquiadora, mas depois você conta isso. Fala um pouquinho mais da 89, ou então já muda por que você saiu da 89 e para onde você foi. Então, houve uma mudança de direção na 89 e eu comecei a ser fritada. E aí, coincidentemente, a essa época, eu recebi o convite para ir para a Estéreo Vale de São José dos Campos, cujo dono era o mesmo da Rádio Cidade de São Paulo. Eu já o conhecia por frequentar a Rádio Cidade, que era do mesmo grupo da 89. E aí fui para São José dos Campos, fui fazer a Estéreo Vale, fiz não muito tempo, fiz durante pouco tempo, porque recebi outra ligação. Na época a gente falava muito ao telefone, né? O Peixinho, Mário Henrique Peixoto, com quem eu já tinha trabalhado, na Manchete. Mário Henrique Pinheiro Guimarães. Pinheiro Guimarães, perdão. Porque eu só chamo ele de Peixinho, né? Às vezes eu tenho dificuldade até de lembrar que o nome dele é Mário Henrique. Para mim é Peixinho. Não, mas quem fazia cachê é que sabe o nome inteiro dele. Porque, aí o Peixinho... contrário, é tudo Peixinho mesmo. Pois é. Peixinho me liga e fala, estive agora em Portugal e indiquei você para uma rádio lá, que por acaso chama Rádio Cidade. Eles vão te ligar. Falei, tá bom. Estou em casa, toco o telefone, era um português falando. Oi, aqui é da Rádio Cidade, quem me deu o seu telefone foi o Peixinho. Aí eu falei, tá me zoando, né? Aí desliguei o telefone, falei, isso é zoação. Se calhar é o próprio Peixinho me zoando. Aí ligou de novo, era o cara. Eu acho que caiu a ligação, não sei o quê, eu sou da Rádio Cidade, aqui da Amadora, queríamos que você viesse para cá. Eu falei, e qual é que é o esquema? Não, eu te mando a passagem, daqui a 15 dias você entra no ar. Falei, oi? 15 dias? 15 dias para arrumar tudo, de banco, enfim, uma bagunça. Virou minha vida de cabeça para baixo, mas eu fui. E, na época, eu estava sendo treinada, eu já tinha saído de São José dos Campos, já tinha voltado para casa, muito triste da vida, porque eu não estava gostando de trabalhar lá na rádio.
E aí voltei para casa para pensar na vida e estava gravando pilotos de telejornal, que uma coisa que tinha sido sempre meu sonho era ocupar uma bancada. Havia uma TV local, a TV Rio, que tinha feito testes. E eu fui a primeira aprovada nos testes, tanto que eu acompanhei os testes das outras pessoas. Iam ter mais 2 apresentadores e eu acompanhei os testes. Só que na hora de entrar no ar, eu recebi essa ligação do Peixinho e achei que era mais negócio ir para Portugal do que fazer TV no Brasil. Estava abrindo mão de um sonho, que era fazer telejornal, mas, por outro lado, estava indo para o exterior e eu não sabia se essa oportunidade apareceria de novo e achei que seria mais legal ir para Portugal. Se é que me perdoam a rima aí, né? Mas fui lá para Portugal ver qual é. A gente fazia uma rádio nos moldes da feita no Brasil, com tudo, até a plástica era da Rádio Cidade, as mensagens de Natal e Ano Novo eram da Rádio Cidade, que iam para lá, iam copiadas para lá, e fazíamos rádio jovem, como diziam os portugueses, falando brasileiro. Fazia o que fazíamos aqui. Era igual. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com César Rosa, que eu não tinha trabalhado com ele no Brasil. E, enfim, tive essa honra de dividir estúdio com ele lá em Portugal. Foi uma experiência e tanto. Muito bom. Eu não sei se já está na hora ou não de perguntar, mas eu, pelo que eu sei, o pouco que eu já li a seu respeito e o muito que eu conheço, pela nossa amizade, você nunca fez parte assim de nenhum processo de uma empresa de pintura, de beleza, de material feminino, ou mesmo aquelas moças que, quando estão apuradas, aceitam um acordo para ficar lá no supermercado, ou às vezes até num shopping de luxo, passa alguém e fala assim, o senhor quer conhecer os nossos produtos? E aí a pessoa faz maquiagem, tal. Nunca passou nada pela sua vida de fazer isso, nem na hora do aperto, não. E por que a hora do blush? A hora do blush. A hora do blush já existia. Foi um trocadilho com a hora do rush, sugerido por um publicitário que já tinha passado pela Rádio Paradiso. Eu também já tinha passado pela Rádio Paradiso e vi o programa nascer com a Isabela Sais e a Luísa Sarmento, que era a dupla de apresentadoras. E eu achava o programa uma graça, porque ele tinha entrevista, tinha bate-papo, tinha colunistas de comportamento. Era um programa muito legalzinho no final da tarde, de 5 às 7 da noite. E eu passei por outras emissoras e tal. Um belo dia, o Amorim, que era diretor artístico da Rádio Paradiso, me chama para fazer a Hora do Blush. Você não quer voltar para Paradiso para fazer a Hora do Blush? Eu falei assim, nossa, que legal, vou adorar. Porque a coisa que eu mais gosto de fazer em rádio, acho que eu mais gosto de fazer na vida é conversar. E entrevistar, para mim, é uma conversa. É aquela conversa em que a gente personifica o ouvinte, a gente pergunta tudo que o ouvinte gostaria de perguntar, mas não tem chance, não tem essa proximidade com o artista. Então é nesse lugar que eu me ponho. E uma outra coisa, uma outra técnica que eu desenvolvi para não pagar muito mico nas entrevistas, eu meio que faço uma entrevista preliminar antes de entrar no ar. Eu converso com a pessoa, já meio que pergunto o que eu vou perguntar na entrevista, para não deixar também a pessoa muito vendida das ideias. Então, ela já sabe de antemão mais ou menos a nossa pauta, e quando chega na hora da entrevista, a coisa corre mais suave. E a Hora do Blush eu apresentei por 2 temporadas, foi uma experiência maravilhosa. Eu continuo não sabendo me maquiar, mas isso fica entre nós, tá? Porque não tinham câmeras no estúdio, ainda bem, porque eu sou super contra câmera em estúdio de rádio. E vou lhe dizer por quê. Porque na televisão há um preparo de luz, de maquiagem, de figurino, de luz de fundo, de ambientação, tudo propício para a imagem ficar boa. No rádio, nada disso é pensado.
as coisas são feitas para soarem bem, não para serem vistas. Então, por favor, tirem a câmera do estúdio. Locutor de rádio gosta de coçar o nariz. Locutor de rádio gosta de se ajeitar na cadeira. Locutor de rádio gosta de beber água. Locutor de rádio tem tiques, gosta de ficar tamborilando o dedo. E não gosta que fiquem observando. Selma, e o que é que você está fazendo atualmente na vida profissional? Bom, profissionalmente eu estou parada, por quê? Eu estava trabalhando numa emissora e estava trabalhando remotamente. A partir de março de 2020, começamos a trabalhar remotamente, mas em novembro resolveram que eu tinha que voltar presencialmente ao estúdio e eu me recusei, porque não acho que seja a hora de me submeter a transportes públicos lotados ou a uma cabine totalmente fechada, sem janela, e com várias pessoas falando, respirando e sem máscara. Então, pelo bem da minha saúde, eu resolvi não voltar ao ar e fui desligada da empresa. Foi ótimo, porque estou me dedicando à minha vida acadêmica, eu vou me graduar, minha primeira graduação, agora em maio, vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho de 50, 60 laudas de texto, então estou me dedicando a essa escrita, já que para escrever muito também é preciso paixão. É claro que meu TCC é sobre rádio. Eu ia perguntar, mas deixei correr. É sobre a locução feminina, para ser mais específica, o meu recorte foi justamente a quebra de paradigma no rádio que a Fluminense causou com a locução feminina jovem. Então, vou tratar disso, vou tratar também do que eu imagino que seja o futuro que o rádio está tomando, que, na minha humilde opinião, são os podcasts, é o rádio sob demanda. O único problema é que ele perde a maior magia do rádio, que é a audição ao mesmo tempo, né? Você nunca vai saber se você está ouvindo aquela música ao mesmo tempo que outra pessoa em outro lugar, porque ela vai ouvir a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser, onde ela quiser. Sim. Então, esse rádio sob demanda perde um pouco nesse ponto da audição simultânea. Mas eu acho que é o nosso fim. Eu ouvi um comentário do Spotify, vou até registrar aqui, dizendo que teria uma nova ferramenta disponível no Brasil em que você poderia juntar suas playlists favoritas, seus podcasts de jornalismo favoritos e um comando de hora certa, além das últimas notícias atualizadas por canais de jornalismo, tipo Folha, UOL. Eu falei, gente, o que é isso se não rádio? Sem dúvida. Eles estão desmembrando, né? E depois eles vão fazendo um mosaico com aquelas peças todas e descobrem o rádio de novo. Por essa razão é que a gente sempre diz que o rádio existe, sempre existiu, há 100 anos no Brasil, felizmente, em outros lugares um pouco mais, e vai continuar vivo, independente do caminho que ele vai tomar, dos aparelhos eletrônicos, das técnicas que vierem a ser criadas, etc, etc. Selma, foi bom demais, passou tão rápido que acabou. Já acabou? Já a gente tem horário em rádio, tem que seguir, até porque tem que respeitar a audiência. Foi muito bom, a gente ainda volta a conversar um dia e você vai juntando mais coisas e depois eu quero ver a sua tese de mestrado, porque é mais um documento que vai ficar para a posteridade, como tantos outros que nós estamos ajudando a escrever, tá bom? Por enquanto é só graduação, mas claro que eu vou te dar o meu trabalho para você ler, com certeza. É um prazer. Chame que eu estou sempre aqui. A graduação, para quem é profissional, é um mestrado. Portanto, okay. Guarde isso e avise lá no seu, na sua direção. Um beijo grande, obrigado e até breve. Até. Selma Boirão conversou com a gente na série Vozes do Brasil e nós voltamos em uma semana com novos programas da série que você está acompanhando e que você vai sempre gostar de acompanhar, porque estamos falando sobre o rádio. Obrigado pela sua audiência e até breve.